Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é mais um 15 Minutos, nosso podcast diário aqui da Gazeta do Povo. Gente, o dólar bateu um novo recorde agora de manhã. A moeda americana chegou hoje a R$ 4,26, maior cotação durante um pregão desde 2015. E o dólar, hein? Quem tem viagem programada ou quem faz negócios com a moeda americana está cada vez mais preocupado. Algumas barreiras já foram ultrapassadas, como a dos R$ 4,26 na manhã de terça-feira. Pois é. A pergunta de $1 milhão, ou de 4 milhões e 200 mil reais, mais ou menos, né? É por que o dólar subiu tanto e até onde pode ir? Quem vai nos responder aqui é a Fernanda Trisotto, editora de República aqui da Gazeta do Povo, nossa convidada mais uma vez do 15 Minutos. De quem é a culpa, hein, Fernanda? Fatores externos ou internos por essa alta do dólar? Oi, Márcio. É uma combinação de fatores, né? Tanto algumas coisas da nossa política interna quanto o cenário externo influenciam bastante nesse resultado. Eu conversei com dois especialistas, a Cristiane Quartaroli, que é economista e estrategista de câmbio do Banco Ouro Invest, e o João Fernandes, que é um economista da Quantitas Gestão de Recursos. E eles me ajudaram a elencar essas razões, esses culpados, digamos assim. Os fatores externos, um deles pesa muito mais do que os outros, que é a guerra comercial entre Estados Unidos e China, porque ela está influenciando a economia global como um todo. Então, outras moedas também depreciaram, enquanto os dois gigantes estão ali trocando farpas, erguendo uma barreirinha comercial que afeta o mundo inteiro. Além disso, o dólar está num momento de muita força no mundo. Os Estados Unidos ainda têm uma taxa de crescimento boa. Os juros lá, comparado com os de outros países desenvolvidos, são melhores. Então, mantém a atratividade para o investidor ficar com o dinheiro lá. O que acontece? Diminui a oferta de dólar no mundo e o preço sobe, porque tem menos dólar andando por aí. Sim. No cenário externo ainda, vale destacar a situação dos nossos vizinhos, né? Temos protestos e movimentações bem intensas na Colômbia, na Bolívia, no Chile, Peru. Mesmo a situação na Argentina com a troca de governo ali causa uma instabilidade e o investidor foge como um todo desse bloco sul-americano porque alguma coisa eventualmente pode respingar no Brasil. Se a gente for analisar só o nosso quintalzinho aqui, a política interna, a nossa taxa de juros, a Selic, é a mais baixa da história, 5% ao ano. Isso é ruim para o investidor, porque o dinheiro dele rende menos aqui, então ele vai levar a grana para um país com uma taxa de juro mais alta. Para a gente é muito bom que esteja baixo o juro, continue assim, claro. Mas para o investidor não. Declarações do governo, como a do próprio ministro Paulo Guedes, que disse não se importar com isso, que não faz diferença, que a gente vai ter que se acostumar com um câmbio alto. Ele pagou para ver e o mercado reagiu, porque se você diz que não se importa, né, uma hora isso vai acabar estourando em algum lugar, né? E se ele falou, tá falado, tá ok? Eu espero que caia, torço, assim como torço que caia a taxa Selic, torço que aumente aí a nossa credibilidade junto ao mundo. Agora, a economia, como eu disse, eu sou técnico de futebol, quem entra em campo são os 22 ministros, e o Paulo Guedes está jogando na economia. Se você for analisar na ponta da linha, tem vantagem, prós e contras do dólar. Ainda temos o mega leilão do pré-sal, que já foi tratado aqui no 15 Minutos. Sim. Podia ter rendido mais de 106 bilhões. Rendeu, de fato, quase 70 bilhões. Então é uma decepção, foi uma frustração, porque era esperado que viessem muitos investidores estrangeiros. E grande parte que arrematou, né? Foi grande a Petrobras. Parte dos campos foi a própria Petrobras. Exatamente, não veio dinheiro de fora. Né? E as nossas reformas que, né, de 2017, quando a gente começou a falar do dólar mais baixo, porque vinha na esteira da reforma trabalhista, tinha expectativa da reforma da Previdência, chegou a se cogitar um dólar até R$ 2,50, R$ 3 ali, variando nisso. Não aconteceu, né? A gente tá vendo que o dólar explodiu mesmo, o preço subiu bastante e a reforma da Previdência, por mais importante que seja, sozinha não tá salvando porque a nossa economia tá muito fragilizada ainda. Tinha uma expectativa de uma retomada que não aconteceu. Isso. Mas os analistas com os quais você conversou, eles também falam da importância dessa manutenção do caminho das reformas, como uma tentativa de parar um pouco, vamos dizer assim, essa escalada do dólar, Fernanda? Sim, você precisa fazer a lição de casa e cuidar do teu quintal. Então, fez a reforma da Previdência, é importante, que bom que já está homologada, já está valendo, mas a gente tem que investir em outras reformas. A administrativa e a tributária. E a gente sabe que elas não vão sair esse ano, embora haja alguma movimentação em Congresso, o governo dizendo que vai mandar projeto. Não vai acontecer esse ano,
com sorte acontece em 1 ano no próximo. Mas com validade, assim, ela vai começar a valer efetivamente lá em 2021. Sim, tem um Isso tempo num ainda. cenário super otimista e a gente sabe que as coisas não funcionam tão rapidamente. E dá para saber até quando vai esse aumento do dólar, essa escalada aí, como eu disse, já chegou até a 4,26, não sei, de repente, no momento que nosso ouvinte estiver nos ouvindo agora aqui, esse episódio de 15 minutos, pode ter passado até já disso também. Pode ter passado. 4,27, 28. Hoje mesmo já oscilou, já teve momentos que chegou a 4,27, depois caiu, porque o que o governo fez, né? O Paulo Guedes disse que não estava se importando muito com o câmbio, mas o Banco Central, quando viu a disparada do dólar, foi lá e organizou um leilão rapidinho, vendeu o dólar à vista, uma coisa que fazia tempo que não era feita. Sim. Então tentou resolver. Agora, Isso foi feito na terça-feira, certo? na terça-feira, exatamente. Agora, a gente dizer até quando vai essa escalada é a pergunta que não tem resposta. Inclusive, tem um economista brasileiro, o Edmar Baixa, que tem uma frase muito conhecida que diz que Deus inventou o câmbio para humilhar os economistas. E estamos aí, né, sendo humilhados desde 2017, há muito tempo, matérias que voltam, né, quando você vê ali, a reforma da Previdência vai melhorar o câmbio, a aprovação disso vai melhorar o câmbio, troca de governo. E não melhora. É praticamente imprevisível o que pode acontecer, porque não adianta ter o quintal tá bonitinho. Tem todo o cenário externo que influencia mais ainda. Tudo que a gente explicou aqui, inclusive. Fernanda Trisotto, editora de República aqui da Gazeta. Obrigado, Fer, mais uma vez aqui pela participação no 15 Minutos. Até a próxima. Valeu, Márcio. Até mais. Em que pé ficaram as discussões, as propostas que pretendem restabelecer a prisão após condenação em segunda instância aqui no país, hein? Olha, uma coisa se sabe, não tem consenso entre Câmara e Senado sobre o tema, e olha que eles se reuniram, líderes, né, das casas, se reuniram nessa terça-feira para tentar aparar algumas arestas. Como tem muita informação aí sobre esse assunto, nós aqui no 15 Minutos vamos tentar esclarecer as coisas que envolvem o tema, conversando com a Kelly Cadanos, que é editora de República da Gazeta do Povo lá em Brasília e está acompanhando todo esse caso. Inclusive acompanhou aí essa reunião de líderes políticos que aconteceu na terça-feira em Brasília. O Kelly, a primeira pergunta é o seguinte, as ideias, claro, falam do mesmo tema, né, tanto na Câmara quanto no Senado. Querem restabelecer a prisão após condenação em segunda instância. Mas o que tem de diferente, então, entre o que acontece na Câmara e no Senado sobre a proposta, hein, Kelly? Olá, Márcio. Olá para todo mundo que acompanha a Gazeta do Povo. Na verdade, o conteúdo é basicamente o mesmo, né? Como você falou, é permitir a prisão após condenação em segunda instância. O que muda um pouco é a forma de fazer isso, né? Por exemplo, a Câmara dos Deputados tem uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que já foi aprovada na CCJ da Câmara dos Deputados por 50 votos a 12, que ela restringe um pouco os recursos e com isso o trânsito em julgado aconteceria em segunda instância, permitindo assim a prisão, né? Além disso, também no Senado tramitam outras propostas, também algumas PECs, né, propostas de emenda à Constituição. A mais avançada é uma PEC proposta pelo senador Euriovisto Guimarães, que é do Podemos do Paraná, mas ele chegou a abrir mão um pouco dessa PEC para que fosse tramitado na CCJ do Senado um projeto de lei ordinário, né, um projeto de lei simples que trata de mudanças no Código de Processo Penal. Se a gente lembrar, o Supremo proibiu a prisão em segunda instância quando julgava justamente um artigo do CPP, e é esse artigo que os senadores querem mudar nessa proposta que está tramitando no Senado. Então, são duas casas diferentes. Na Câmara tem uma PEC que já está mais avançada, né, já está com uma comissão especial sendo criada para analisar, e no Senado tem essa PEC do senador Euriovisto, mas que ele acabou abrindo mão em detrimento desse outro projeto de lei simples que tramita também na CCJ do Senado, para mexer no CPP. Essas são as principais propostas que estão na mesa em relação à segunda instância. E tem uma certa disputa aí de protagonismo entre as duas casas para ver quem que vai aprovar a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, Kelly? Os deputados e os senadores não têm conseguido chegar num acordo em relação à tramitação dessas propostas não, viu, Márcio? Eles, como você falou, né, nessa semana houve ali uma reunião na presidência do Senado para tentar
construir um texto só que fosse um consenso entre deputados e senadores para priorizar um só texto, mas eles não conseguiram chegar a um acordo. Isso porque a Câmara, que é onde está tramitando a PEC, que tem a preferência dos presidentes da Câmara e do Senado, ela ainda não conseguiu fazer um cronograma de tramitação dessa PEC. Tem ali um prazo de 40 sessões da Câmara para que a comissão especial termine de tramitar essa proposta. Os senadores acham isso muito longo. É uma manobra maquiavélica, transferindo para os líderes devidamente contratados, acertados, combinados, que de fato são, na maioria, apenas pela PEC, que tem procedimentos altamente demorados, que vão demandar todo o ano que vem. O projeto de lei que está no Senado, por não envolver mudança à Constituição, ele é mais simples de ser aprovado. Conseguiriam aprovar esse projeto ainda nesse ano. E a PEC, da segunda instância que está na Câmara, vai pelo menos até o primeiro trimestre do ano que vem, tramitando só na Câmara, fora a tramitação no Senado. O autor da PEC rebateu as acusações. A comissão especial já está homologada, os líderes já estão encaminhando seus nomes e nós queremos que até o primeiro trimestre do ano que vem a Câmara cumpra o seu papel de finalizar no plenário, até porque estamos muito seguros que teremos maioria qualificada para debater esse tema e encaminhar ao Senado para que o Senado, já com uma comissão montada e acompanhando todo o trâmite na Câmara, também tenha celeridade e entregue isso ao país o mais rápido possível. Então, eles ainda não conseguiram chegar a um consenso sobre qual dessas propostas deve ser priorizada. Por enquanto, o que ficou decidido na reunião é que a Câmara vai continuar tocando a PEC e o Senado vai continuar tocando como normalmente o projeto de lei que altera o Código de Processo Penal. Eles ainda não conseguiram chegar num acordo, mas pode ser que na semana que vem, se a Câmara apresentar um cronograma satisfatório para os parlamentares, eles acabem abandonando, ou pelo menos deixando de stand-by esse outro processo e se concentrando já na discussão sobre a PEC. E, bom, de tudo isso aí, dá pra gente imaginar que sai alguma coisa esse ano em relação à aprovação de prisão após segunda instância, ou vai ficar tudo pro ano que vem mesmo, Kelly? Olha, Márcia, a minha aposta é que vai ficar tudo pro ano que vem mesmo, viu? Isso porque na Câmara a tramitação ainda é muito longa, né? A comissão especial que vai analisar isso ainda nem foi criada, né? Eles ainda estão, os líderes partidários ainda estão indicando os membros dessa comissão especial. Depois da comissão especial ainda tem a votação no plenário em 2 turnos, depois ainda vai para o Senado, precisa também ter toda uma tramitação no Senado, ser aprovada em 2 turnos no plenário de lá. Então, essa PEC provavelmente não vai tramitar sequer na Câmara nesse ano, né? Então, vai ficar a PEC para o ano que vem. Agora, o projeto de lei que altera o Código de Processo Penal, esse sim, havia uma previsão de aprovação ainda nesse ano no Senado, mas aconteceu que nessa semana tinha uma audiência pública marcada, inclusive com a presença do ministro Sérgio Moro, mas o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, acabou marcando uma reunião com os líderes e com o ministro Sérgio Moro no mesmo dia, então já atrasou em uma semana a realização da audiência pública. Para a próxima semana, na quarta-feira, a audiência pública que estaria marcado para hoje. Depois da audiência pública que vão votar na CCJ, depois ainda tem que ir para o plenário. Então, acho que para esse ano é muito difícil que todas essas etapas sejam vencidas. E você citou aí que o ministro Sérgio Moro participou também desse encontro de líderes da Câmara e do Senado, né? Como é que está o papel do ministro aí nesse meio de campo e nas negociações, até porque é um tema que ele defende há bastante tempo, desde o pacote anticrime, a gente lembra, né? Exatamente, Márcio. O ministro Sérgio Moro participou, né? Ele falou, inclusive, com a imprensa depois dessa reunião lá na casa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O Ministério da Justiça e Segurança e acredito que falo igualmente pelo governo, tem essa questão como urgente com a questão de segurança pública. E ele disse que para ele é indiferente se vai votar o projeto de lei que altera o Código de Processo Penal ou se vai votar a proposta de emenda à Constituição. Na opinião dele, qualquer um dos 2 projetos resolve o problema da prisão em segunda instância. O que ele destacou é que ele espera que isso seja feito de forma rápida, né? O quão mais rápido possível. Esperar que a tramitação de uma PEC resolva a questão é deixar a sociedade insegura. Nós estamos verificando o desejo de colocar obstáculos à aprovação
da prisão em segunda instância. Pra gente fechar, Kelly, tem uma certa pressa, vamos dizer assim, do Congresso, né, dos políticos em aprovar esse tema. A gente percebe que alguns falaram que ficaram meio insatisfeitos até com o acordo que foi feito, né? Existe uma certa pressa aí de boa parte dos políticos com o tema, hein? Por quê, Kelly? Existe sim, Márcio. Existem vários motivos para isso, né? Primeiro porque o tema, nesse momento, é um tema que a população vem cobrando muito, né? É um tema muito caro para uma parte muito grande da população que apoia a Operação Lava Jato, enfim, e vem cobrando pela prisão em segunda instância. E alguns senadores, deputados, temem que essa cobrança vá se desfazendo ao longo do tempo, né? Vá deixando para depois e esse assunto vá morrendo, né? Outro motivo estão falando em aprovar a PEC na Câmara no primeiro trimestre, mas a gente lembra que tem carnaval, né? Tem carnaval, tem o recesso parlamentar, que eles retornam só no ano que vem. Então tem todo esse calendário, né? E além do carnaval, que vai atrapalhar um pouco a tramitação do projeto na Câmara ou no Senado, também tem eleição, né? Ano que vem é ano de eleição municipal e a gente sabe que em ano de eleição as coisas não caminham muito bem no Congresso, porque está todo mundo preocupado em fazer campanha, em definir candidatos, enfim, é um ano bastante agitado, um ano de campanha, mesmo que seja campanha municipal, porque muitos deputados também são candidatos, né? Então isso acaba esvaziando um pouco as discussões mais importantes no Congresso. Vamos acompanhar então. Kelly Cadanos, editora de República da Gazeta lá em Brasília. Obrigado, Kelly. Até a próxima. Até a próxima, Márcio. E esse foi mais um 15 Minutos, nosso podcast diário, gravado aqui na redação da Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Hoje você ouviu trechos de reportagens da Globo News e também da TV Câmara. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!